بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tem uma divergência entre os ulama. A maior parte deles falam que não. Tem o Eid e tem o Jumu'ah. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele rezou o Eid e depois ele falou para as pessoas, porque no Salat al-Eid vieram pessoas de fora de Medina. Então, aqueles que vieram de fora de Medina, eles moravam longe e tinham a distância de ajuntarem as orações. Então, tinham o direito de ajuntar as orações. E quem é viajante, não é necessário que ele reza o Jumu'ah, ele reza o Dhuhr. Então, no Eid, as pessoas vieram de Medina e vieram de longe também, para assistir o Eid junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Rasul alaihi wasallam, o que ele disse? Ele falou, nós, nahnu mujammi'un, faman arada an yujammi'a falahu dhalik. Nós iremos rezar a oração da sexta-feira. Quem quiser participar da sexta-feira, ele pode participar. Alguns ulama entenderam esse hadith do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, quem quiser, quer dizer que das pessoas que rezaram Eid, mas na realidade quem quiser, das pessoas que vieram de longe, não das pessoas que estão ali dentro de Medina. Porque o profeta ele disse, inna mujammi'un, nós vamos rezar o Jumu'ah. Alguns ulama eles levaram em relação a isso, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse, inna mujammi'un, nós iremos rezar o Jumu'ah, quem quiser que reze o Jumu'ah e quem quiser que reze o Dhuhr, 4 rak'ahs. Ele está falando isso para as pessoas que vieram de fora de Medina e não de dentro de Medina. E por isso que os ulama eles disseram que aqueles que falaram que a pessoa que rezar Salat al-Eid na sexta-feira, não é necessário que ele reze o Jumu'ah, eles disseram, a não ser aqueles que estejam próximos da mesquita, ou o imã ele é obrigado a fazer o Jumu'ah. Esses que falaram que não é obrigatório para as pessoas que vieram de longe, né, uma distância. E tem alguns que disseram também, entre as divergências nessa questão, porque a maior parte deles não. Você tem Salat al-Eid, você tem Salat al-Jumu'ah. Outros disseram que as pessoas que estão distantes, eles não são obrigados a rezarem Jumu'ah, se eles rezarem o Eid, mas eles rezam 4 rak'ah Dhuhr. Outros disseram que para algumas escolas, Jumu'ah não é necessário que você espere o horário do Dhuhr para fazer o Jumu'ah. Então você pode fazer o Jumu'ah antes de entrar o horário do Dhuhr. Entenderam? Tem tipo os Hanabila, a escola dos Hanbali, o imam ele pode subir para fazer a khutbat al-Jumu'ah antes do horário do Dhuhr. As demais escolas não, você é obrigado a esperar o horário do Dhuhr. Esses que falaram que você pode fazer o Jumu'ah antes do horário do Dhuhr, eles falaram, se você atrasar a oração do Udhiyah para ficar mais ou menos no horário do Jumu'ah, que seria antes da entrada do horário, aí você já alcançou uma khutbah que pode ser pelo Eid e pela sexta-feira. Mas o correto é a pessoa rezar o Eid, e aquele que é obrigado a rezar o Jumu'ah, que são os homens, eles são obrigados a rezar o Jumu'ah também, se estiverem dentro das condições. Então a gente reza o Eid e reza o Jumu'ah também. Aqueles que levam em consideração a outra escola, quem rezou o Eid, ele não precisa rezar o Jumu'ah, reza no lugar do Jumu'ah 4 rak'ah. Também a gente fala que tem um entendimento que fala isso, uma das escolas que são consideradas escolas que são consideradas que colocam as regras e não qualquer pessoa. Às vezes tem pessoas que falam, eu coloquei a regra, eu entendi isso. Não, o entendimento são dos sábios que colocaram as regras já as primeiras nações, né? Como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos mostrou que as 3 primeiras nações do Islã, a primeira que seria as gerações, a primeira geração do tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois aqueles que seguem os companheiros do profeta Muhammad e depois aqueles que são da 3ª geração. Então as 3 primeiras gerações, eles que colocaram as bases da religião e fizeram estudos sobre os hadith, o Corão e tal,
e colocaram essas regras, então essas pessoas nós levamos em consideração em relação ao estudo delas.